Olá pessoas, bem-vindos e bem-vindas ao Vives. Eu sou a Vivi Maurei e nesse podcast compartilho algumas reflexões sobre livros, filmes e séries, cultura pop, tudo que não consigo colocar no Substack. Além de falar um pouco sobre a vida como imigrante brasileira vivendo em Portugal. Vocês acreditam em amizade entre homem hétero e mulher hétero? É uma coisa que eu penso desde pequena. Eu sempre tive muitos amigos homens. Eu era meio moleque, né? Tava sempre em grupos masculinos. Talvez porque eu tenho um irmão mais velho, eu gostava das mesmas coisas que ele, não sei. Só sei que eu me enfiava com os garotos, sempre. Mas o fato é que eu sempre me senti mais tranquila com os garotos. É claro que teve um momento ali na minha vida que eu percebi que havia uma diferença quando eu estava no meio deles e quando eu observava de longe e via a interatividade deles com eles mesmos sem uma menina por perto, né? Não é a mesma coisa, eu sei disso, eu sou mulher, afinal das contas. Ainda assim, eu tive muitos amigos homens. Meu melhor amigo é homem, hétero, e inclusive foi casado décadas com uma melhor amiga, então assim, no nosso caso eu tenho certeza que não havia questões. Mas eu sei que há muitos outros casos que nem toda mulher aceita que o marido tenha uma grande amiga, nem todo homem aceita que a sua mulher tenha um grande amigo, que não seja ele. Eu entendo a dificuldade disso quando se tem um relacionamento e talvez seja de fato mais fácil para os solteiros manter essa grande amizade aí entre sexos opostos, né? Existe uma ideia de que há sempre uma tensão sexual latente, mas às vezes penso que essa ideia vem muito mais de construções sociais, inseguranças, narrativas hollywoodianas, do que da realidade de pessoas maduras e emocionalmente disponíveis para relações diversas. Claro que pode haver atração, mas isso não necessariamente é sinônimo de desejo ou intenção. Muitas amizades atravessam essas fases, testam limites e se fortalecem justamente porque aprendem a navegar isso com respeito. Nem todo o interesse se transforma em vontade de algo a mais. Ainda mais quando a gente está falando de relações de amizades adultas e não adolescentes, quando de fato tudo se confunde, tudo é meio doido mesmo. Muitas pessoas estão em fases ou contextos onde elas não querem ou não estão disponíveis para relações românticas ou sexuais. E a amizade, sim, pode ser mais profunda, significativa e duradoura do que qualquer envolvimento passageiro. Eu penso também que, eu entendo, eu vejo que tem a sua pegadinha nisso, que eu acho que precisa haver uma clareza, um respeito, limites bem definidos. Eu acho que isso vale para qualquer amizade, na verdade. Mas aqui é melhor ainda porque ajuda a evitar o mal-entendido, as expectativas silenciosas, sabotagens emocionais. Eu acho que sentir atração por alguém com quem a gente tem uma conexão emocional profunda, como uma amizade, é absolutamente humano. Mas isso não significa que a amizade esteja condenada ou que a atração precise virar alguma coisa. Muitas vezes é apenas uma fase, um ruído de desejo que aparece e some. A atração pode surgir por muitas razões, né? A proximidade emocional, porque afinal você está ali se sentindo compreendida ou compreendido, ouvido, seguro. Ou talvez uma falta de afeto em outras áreas da vida. A carência pode projetar um desejo onde há afeto genuíno. O fato de admirar o outro profundamente, porque a admiração pode sim ser confundida com desejo. Momentos vulneráveis também, uma crise, uma fase difícil. Uma noite de conversa mais íntima, as coisas acontecem, mesmo os adultos têm suas confusões. Só que mesmo quando isso acontece, a atração pode simplesmente desaparecer depois que a emoção se estabiliza. Às vezes ela vira um carinho profundo, sem tensão romântica. Outras vezes permanece como uma faísca latente, mas administrável, algo que não precisa ser alimentado. E sim, em alguns casos pode se transformar em desejo, ou até paixão, até amor. Mas isso não quer dizer que será recíproco ou que precisa ser correspondido. Eu acho que a questão que todo mundo teme aqui, acho que eu acho simples, é que basta a gente se conhecer e reconhecer o que está acontecendo de fato, sem dramatizar. Ok, né? Ai, senti algo, mas isso não me define, nem define uma relação. Nessas horas, eu acho que ser amigo é bom por isso, porque basta sentar, conversar, falar com honestidade sobre o que está acontecendo, e isso vai dissolver o peso da tensão, ou pelo menos deveria.
dependendo do grau da amizade, do respeito, né, mútuo. E observar também o que está acontecendo, dar tempo ao tempo, porque sentimentos confusos muitas vezes são temporários e o tempo mostra o que é real. E aí a amizade volta mais forte ainda depois dessa travessia, se ambos permitirem que isso aconteça. Pode ser que uma das partes se afaste por proteção, o que também pode ser válido. Acho que o mais importante é respeitar os limites emocionais de cada um e tentar agir com maturidade, ainda mais sendo adultos, mesmo que um dos lados não tenha a mesma maturidade desenvolvida que você ou vice-versa. Há muitas maneiras de lidar com essas fases numa amizade. Tive sorte de nunca ter passado por nada parecido com o meu melhor amigo do Brasil, mas eu já passei no passado por certas confusões com outros amigos, que não eram grandes amigos assim, eram apenas amigos. Mas eu já passei por isso. E às vezes eles gostavam de mim de um outro jeito, ou foi uma fase e a coisa se acertou. Já passei também pessoalmente por isso, em que eu confundi, mas a coisa também se acertou. E o que eu percebi é que há sempre uma possibilidade de amizade entre homens héteros e mulheres héteros, desde que os dois estejam dispostos a desenvolver essa amizade e ultrapassar essa fase, quer ela se apresente ou não, e que os dois sejam maduros o suficiente para compreender a diferença entre o desejo, o interesse e o amor fraterno do romântico. Eu acho que a cada dia que passa eu fico mais velha, eu percebo que fica mais fácil entender essas diferenças dos amores e das amizades. É curioso que, embora a gente xingue o tempo por passar rápido, é justamente ele que melhor nos vê, nos enxerga, né? Nos transforma e esclarece todas as nossas dúvidas. Eu acho bonito a amizade entre homem hétero e mulher hétero. Eu acho que tem uma beleza, uma amizade dos dois sexos e essa troca e o que se pode aprender com o outro. Eu acho que a gente devia cultivar mais essa possibilidade sem colocar esses tabus, esses medos, essas inseguranças. Acho que a gente devia amadurecer mais a nossa cabeça e aceitar que isso é sim possível, ainda que possa haver questões e que podem ser resolvidas. E vocês? O que vocês acham? Vocês têm grandes amizades do sexo oposto? Até o próximo episódio.